Pode sentar-se. Uma só coisa peço ao Senhor, unam pesse a Domino, e isso desejo, anque requiram, ut inabitem in domo Domini, que eu habite na vossa casa, omnibus diebus viteme, em todos os dias da minha vida. Essas palavras do Salmo 26, tiradas do gradual dessa Santa Missa, nós somos convidados a olhar para a família de Nazaré, a família de Jesus. A família que viveu um escondimento, numa vida simples, sem o holofote, mas que nos dá grandíssimas lições para as nossas famílias e para cada um de nós. Deus nosso Senhor quis que nós viéssemos à terra através de uma família. E a família, portanto, é algo sagrado. A nossa família vai ser feliz ou não, vai encontrar o seu objetivo, seu fim, para o qual foi criado ou não, de acordo com a imitação àquela família que nós vemos ali no presépio, Jesus, Maria e São José. E aquilo que está no presépio é uma imagem, um sinal daquilo que foi a vida da Sagrada Família. Eles não tinham lá muito dinheiro, não tinham muito conforto, não era uma família abastada da época deles. Era uma família que vivia uma vida simples, dedicada ao trabalho, e cada qual a sua missão, a sua vocação. Mas foi a família mais feliz que já existiu. Nenhuma família vai ser semelhante à Sagrada Família. E é interessante que essa família tem muito em comum com as nossas famílias. Ou as nossas famílias se assemelham a essa família, ou podem se assemelhar em muitos quesitos. Por exemplo, na pobreza, na morte, na perda de um ente querido logo, né? Depois, nos infortúnios em que a vida o inesperado nos coloca. Por exemplo, as coisas que são programadas de um jeito e que Deus dispõe de outro jeito. Por exemplo, o nascimento de Jesus, que não foi em Nazaré, onde deveria ser, mas em Belém, no sentido de que para que se cumprir as Escrituras, mas Jesus deveria nascer em Nazaré, porque a casa da Sagrada Família era Nazaré. Depois, logo nascido, recém-nascido, e não encontrando lugar conveniente, adequado para o seu nascimento, Jesus foi colocado num lugar entre os animais, portanto, é um lugar impróprio, não é? É o único lugar que foi encontrado para ele. Depois, logo nascido, em sonhos, São José é avisado por Deus para que ele possa logo pegar a criança e fugir para um outro país, um lugar longínquo, porque a criança tinha acabado de nascer e já era perseguida, já queriam matar aquela criança, aquele menino pequenino, não é? Então, quantos infortúnios. Logo depois, a Sagrada Escritura não nos conta, não nos relata, mas houve a morte de São José, e a morte bem-aventurada de São José, porque morreu entre Jesus e Maria, nos braços de Jesus e de Maria. Depois a morte de Jesus na cruz, presenciada por Nossa Senhora, e por fim Nossa Senhora sozinha. Nós vemos assim na Sagrada Família, com um olhar muito de relance, superficial, exemplo de infortúnio, de desconforto, de uma família que não teve lá muita coisa para se gloriar, dizendo que foi feliz. Mas na verdade, aquilo que a sociedade acha que é uma família feliz, ou que coloca como um protótipo de felicidade, na Sagrada Família, embora não houvesse esses elementos, mas houve outros que constituíram a grande felicidade dessa família. A primeira delas, a presença do essencial, não do acessório, não do supérfluo, não dos prazeres, não das alegrias mundanas, mas das alegrias mais escondidas, que são próprias de um lar, de uma família, de uma simples família, que é, por exemplo, a vinda de um filho, que é, por exemplo, a abertura à vida,
que ainda a presença de um ser essencial que é Deus na nossa casa, né? O elemento do temor de Deus, o respeito e a harmonia entre os membros da família, coisas que a sociedade hoje não sabe o que é, né? E nunca vai saber, porque falta o essencial. Muitas vezes não falta o supérfluo, mas vai faltar o essencial porque falta Deus. E também, além do personagem principal, que é Jesus, a figura importantíssima de uma mãe que cuidava dessa criança com tanto carinho, que educava essa criança, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora, que é o coração, não é? Também, depois de Jesus, da Sagrada Família. Nós vamos encontrar sempre Jesus nos braços de Maria. Nós vamos encontrar o conforto daquela criança reclinada na manjedoura, mas ali quase que dormindo, adormecida, porque Nossa Senhora está ali, né? Então, a presença materna da figura de Nossa Senhora. A oração da missa de hoje nos retrata bem que o principal na Sagrada Família era, e o mais importante era Jesus, mas era aquele também que estava submisso aos outros menos importantes. Numa família que dá certo, sempre vai ter o elemento humildade, o elemento sempre haverá o elemento da humildade, não é, da obediência, e sobretudo desse exemplo magnânimo que é o mais importante se submeter ao menos importante, né? Ou seja, o sentido de hierarquia, o sentido de que a autoridade tem uma razão de ser. O chefe da família é aquele, muitas vezes, que deve tomar o posto mesmo como aquele que comanda, que conduz, e não está nada de errado nisso, né? O pai é o chefe de família, como São José era o chefe da Sagrada Família. E o mais importante, que era Jesus, o mais santo, o mais cheio de virtudes, era aquele que mais obedecia, como no Evangelho de hoje nós ouvimos, né? Em que depois de encontrado lá no templo, Jesus desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso, era obediente. Portanto, o valor da obediência para que uma família, para que dê certo, é necessário o valor da humildade, da obediência, essas duas grandes virtudes que hoje em dia são banidas, né, da família. Muito se fala da dignidade, do valor, da independência de cada membro da família, mas pouco se fala do quanto vale a submissão e a humildade, né? Se fala, por exemplo, da independência da mulher, do seu papel na sociedade, ótimo, mas se esquece também de que a educação de um ser, de uma criança, é muito mais importante do que um trabalho profissional, qualquer ele que seja, porque é um trabalho quase que semelhante ao trabalho do ourives, não é feito em série. O ser humano, para ser educado bem, para ser conduzido bem, desde a sua tenra idade, precisa de uma mãe que se dedique 24 horas, também de um pai, sim, também ao lado do pai, mas sobretudo o carinho, a presença da mãe, até biologicamente a gente convive mais com a mãe que com o pai, né? 9 meses a gente ficou junto da mãe, não é isso? No seio da mãe. Então, esse papel importantíssimo da mãe, que muitas vezes hoje é terceirizado para uma escola, para o Estado, para uma televisão, até mesmo um celular, não é? Então, a Sagrada Família nos dá muitas pistas importantes de como reconstruir a família, porque é impossível reconstruir uma sociedade se não se reconstrói primeiro a célula vital da sociedade, que é a família. Uma outra coisa interessante é a diligência que a Sagrada Família tinha em cada membro, a diligência de fazer a vontade de Deus. São José, por exemplo, se mostra pronto para executar aquilo que Deus lhe fala, mesmo que seja uma coisa difícil. Quando, por exemplo, ele não entende a concepção de Jesus, São José pensa em abandonar a família, não é? E depois Deus logo, Nosso Senhor se coloca sempre a avisar-lhe em sonhos qual a sua missão.
e ele com prontidão já tira aquele pensamento humano e já se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus com prontidão, né? Quando avisado em sonhos, por exemplo, para fugir para o Egito, ele não pensa duas vezes, ele não pensa em ficar no seu país, ele executa a ordem e imediatamente pega a criança com o menino, pega a mãe com o menino e vai para outro país, né? Então essa prontidão em fazer logo a vontade de Deus, como aquilo que é o segredo para uma família feliz, fazer a vontade de Deus. E o evangelista São Lucas termina o relato do evangelho de hoje dizendo que Jesus crescia, Jesus profitiebat, ele crescia em sabedoria, e graça e em idade. Como é importante que na família, no decorrer dos anos, as pessoas ali, cada membro da família amadureça, né? Os pais amadureçam com os filhos que chegam, né? Com o cuidado que o filho precisa ter, não é? Toda aquela diligência que os pais precisam ter para com os seus filhos, que os filhos cresçam também ao ver os pais praticando as virtudes, porque um filho ele aprende mais copiando, imitando, do que só ouvindo, né? Então vendo as virtudes, vendo como os pais se tratam, vendo a caridade, vendo a paciência, vendo o sacrificar-se, os filhos aprendem também as virtudes, né? Então vamos pedir para a Sagrada Família, nesse dia da Sagrada Família, da família de Nazaré, que olhe com carinho para todas as nossas famílias, para que a gente possa imitar essa família tão feliz que foi a família de Jesus. E não significa, terminando, que essa família não foi visitada pela cruz, pelo sofrimento e pelas provações. A morte, o sofrimento, não é? A pobreza, a incompreensão, e muitas vezes até o próprio Jesus, como que quase que criava essa aflição, né? Filho, por que fizestes isso conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos, aflitos. Veja, Jesus cria aflição. Não pensemos que Deus não nos ama porque permite que venham-nos aflições. Ao contrário, a aflição e a cruz é a escada do céu, é exatamente o local próprio para a gente amadurecer como ser humano e como cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.